Os apóstolos de Jesus também foram para a capela? Com o que o Chico dizia, né? Vejam bem, quando foi a última aparição de Jesus desencarnado para os apóstolos, à beira do lago, que ele foi a pesca milagrosa, que ele falou para os apóstolos jogarem a rede para o outro lado, que eles iam pegar os peixes, e aconteceu, e depois eles desceram na praia e viram que era Jesus, e mantiveram um diálogo com ele. Jesus avisou que era a última vez que eles iam vê-lo, que ele ia embora, etc. Aí os apóstolos perguntaram: o que vai acontecer conosco? Então Jesus falou para cada um deles em particular, apontou para cada um deles em particular, falou: você vai comigo, você vai comigo. Provavelmente Jesus designou o destino de cada um dos apóstolos noutra esfera, porque, segundo o que está relatado no Evangelho, nenhum deles ficou na terra do ponto de vista da informação que está no Evangelho. Porém, restou o João, e eles perguntaram: você falou de mim, falou de fulano, falou de fulano. E esse aqui, o João, que era um menino, né, que tinha lá 15, 16 anos, o que será dele? O que vai acontecer com ele? Ele falou: olha, que importa a ti, Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu volte. Está no Evangelho. Então Jesus escolheu João, que era o mais novo, provavelmente porque ia viver mais tempo, ia ver, digamos assim, o andar da carruagem do Evangelho de Jesus por mais tempo, né? Ia ter uma atuação importante mais à frente, quando o Evangelho de Jesus estivesse divulgado, digamos, para o mundo inteiro. Então ele escolheu João por ser mais novo, e ele foi o que viveu mais. Os apóstolos todos morreram na década de 60 do cristianismo, enquanto que João morreu na década de 90. Então ele viveu 30, quase em relação a alguns 40 anos a mais. E por isso ele, naturalmente, adquiriu uma percepção maior do poder modificador ou transformador da mensagem de Jesus. Então, o João Evangelista ficou na Terra, né, reencarnando, voltou como Francisco de Assis e depois voltou como Francisco Cândido Xavier. Essa história, que às vezes é conflitante com alguns espíritas, mas é uma bobagem, é uma questão de ego só. Na realidade, o João Evangelista, quando voltou como Francisco de Assis, foi porque ele percebeu que a igreja tinha trancafiado o Evangelho de Jesus nas mãos dos padres. E o papel do João Evangelista, ali como Francisco de Assis, foi tirar a religião das igrejas e voltar a devolvê-la para o povo, para o público. Foi isso que Francisco de Assis fez. E foi exatamente o que o Francisco Cândido Xavier fez. O Chico Xavier também tirou o evangelho de dentro dos centros espíritas e colocou para o público. Se a gente perceber, é a mesma tarefa dele como Francisco de Assis e como Francisco Cândido Xavier. Tirar o evangelho de dentro das quatro paredes, tanto das igrejas quanto do centro espírita na atualidade. E levar para o público em geral, porque é o público que precisa disso. Né? Independentemente do trabalho que os centros espíritas fazem de consolação, de passe, de cura, de alívio para o sofrimento humano, que é importante, precisa ser feito, o evangelho é outra coisa. O conhecimento espiritual é outra coisa. Tem nada a ver com o trabalho dos centros espíritas, tem a ver com a revelação dos espíritos que vêm do plano espiritual superior. E essa precisa atingir o público em geral. Todas as religiões precisam entender, todos os seres humanos precisam compreender isso. Não pode ficar trancado dentro do centro. Tem que expandir, tem que expor. E não da forma restrita como fazem as entidades espíritas. Tem que ser feito aberto, de peito aberto, com a coragem que os apóstolos, os primeiros apóstolos tiveram, de enfrentar até a morte. Nós hoje não temos mais circos, não temos fogueira, mas a gente tem a morte moral. O Elan morreu moralmente, eu morri moralmente, mas valeu a pena, porque a gente conseguiu tirar essa revelação de dentro da possessividade dos centros espíritas e nós estamos pondo na mídia, na internet, no Hangout.
É um desafio terrível, tremendo para o nosso ego, nosso espírito. Mas, enfim, alguns loucos como a gente têm essa ousadia amorosa de tirar a coisa que não pode ser oculta e revelar ela para o grande público. É isso que a gente está tentando fazer. Não é por vaidade, não é por ego, não é por dinheiro, não é por nada. É uma missão, né? A gente foi incumbido de fazer esse trabalho. Podia ter aceitado ou não. Se aceitasse, ia pagar o preço que a gente está pagando, que é altíssimo do ponto de vista moral e do ponto de vista social, de família, de trabalho, de tudo. É altíssimo. Mas alguém tinha que fazer. Então o Elan fez, eu estou tentando ajudar de algum modo, e é assim que funciona. Mas não é fácil, não. Você ser um autor de uma espécie de singularidade de informação é um trabalho gigantesco do ponto de vista espiritual, gente. Não é brincadeira. Mas a gente, quando entra pega no arado, não pode olhar para trás, né? Tocar. Eu acho que os espíritos lá em cima olham para o movimento espírita e põem a mão na cabeça. Meu Deus, como eles conseguiram estragar isso? O próprio Chico falava isso. Os espíritas vão deturpar, vão acabar com o espiritismo. É por isso que ele dizia, eu preciso viver o máximo de tempo possível aqui, preciso esticar minha vida o máximo possível para que os espíritas de boa vontade possam ainda vir até mim, tirar as dúvidas junto com os espíritos. Porque a hora que eu morrer, o movimento espírita vai ser uma disputa de egos, né? Quando se estava construída a Federação do Estado de São Paulo, aquele prédio de 18 andares, nem sei, 16 andares, o Chico falava, acabou o espiritismo, ali vai ser disputa de cargo. Não tem mais doutrina lá dentro. O trabalho vai ficar lá embaixo, para as pessoas comuns, e a elite vai para cima. E vai ser disputa o tempo todo. E é o que está acontecendo. Então, gente, nós nos tornamos espíritas javeístas, em vez de sermos espíritas do Pai Celestial. Então, o espírito da verdade, que representa a espiritualidade superior, deve estar com a mão na cabeça. Tem espírito aqui falando em nome do espírito da verdade que não tem nada a ver com eles. É espírito comandado pela Lila, pelos exércitos aí do Javé, interferência na obra da espiritualidade.